Fala galera, beleza? Tizílio mais uma vez aqui para o canal da Parábola e nós vamos continuar a nossa saga entre as variedades linguísticas do nosso português brasileiro. Eu não me lembro bem aonde eu parei no outro vídeo, mas eu tinha... Não, aonde eu parei... Bom, é uma brincadeira, claro. Na verdade eu disse aonde eu parei e os gramáticos vão questionar essa colocação, porque o correto seria onde eu parei. Então temos aqui onde e aonde. A gramática normativa diz que nós devemos usar onde quando tiver uma conotação estática, sem movimento. E o aonde quando tiver uma referência dinâmica ou que expresse movimento. Na verdade, no português brasileiro, isso já não se diferencia mais. E em outras línguas, como o espanhol, são aceitas ambas as variações. Então você pode perguntar ¿dónde vas? Ou ¿a dónde vas? Mas, no nosso português ainda, existem pessoas que se preocupam em alimentar essa distinção de onde e aonde, quando na prática ela não faz diferença alguma. A diferença de onde, de uma preposição, porque na verdade aqui nós temos esse a é uma preposição, né? Ah, mas quem vai, vai a algum lugar, então você deve dizer aonde você vai. E quem diz, aonde você colocou os meus livros? Isso é um uso corrente. Esse aonde e esse onde já não tem mais essa diferenciação tão clara na nossa língua e ela não é necessária. Principalmente quando esse onde se refere a destino. Agora, quando nós pensamos em origem nós precisamos efetivamente de preposição. Por exemplo, se eu perguntar, de onde você está vindo? Eu tenho a preposição de na frente desse onde. De onde você está vindo. Mas ela é necessária, porque se eu tirar a preposição e falar onde você está vindo, eu tenho uma frase que é agramatical. Agramatical é aquilo que não é compreensível, e não o que está de acordo ou não com a gramática. Então a frase onde você está vindo não tem sentido. Agora, quando eu uso o onde e aonde, esse a não faz diferença, principalmente se for a questão do destino. Onde você quer chegar ou aonde você quer chegar é uma questão de uso e uma gramatiquice que ainda impera, porque na fala, inclusive, isso é muito claro. Você diz, aonde você colocou o meu caderno? Aonde já se viu? E, aliás, quando nós vamos corrigir alguém num exemplo como esse, temos que tomar cuidado para não perguntar aonde que está o mim, porque o mim está onde, e isso é estático, então a pergunta deveria ser onde está o mim, ou onde você está vendo mim aqui. Fica a dica. Vamos agora pensar na regência de alguns verbos. Quem aqui diz que chegou a casa cansado? Eu, quando comecei a fazer letras, fui fazer uma brincadeira dessa com a minha mãe, ela falou assim, menino, é melhor separar esse curso, você tá ficando louco. Falei, não, mas o correto é dizer chegar a casa e não chegar em casa. Não. Né, no português, sobretudo no Brasil, você não vai ouvir ninguém que diz que chegou a casa e achar que essa pessoa é normal. Mas a verdade é, com os verbos chegar ou com os verbos ir, nós temos a regência da preposição a. E nós, no Brasil, dizemos em. Eu vou no mercado, eu chego em casa, eu vou na sua casa. Quando, na verdade, a gramática diz o contrário. O fato é que essas preposições a, ad e in e em latim, elas não eram concorrentes para alguns usos. Então, poderíamos, já no latim, o uso de a ou em era facultativo e não havia obrigatoriedade na escolha. No entanto, quando se pensou na questão gramatical do português, preferiu-se o uso do a em detrimento do em, mas até hoje nós, como bons descendentes desse avô latino ou bisavô, depende do referencial, nós ainda insistimos em usar em e não a, como manda a gramática. Mais uma vez, um caso de que as questões históricas e de uso pesam e continuam presentes até hoje na nossa língua. E mais uma vez eu vou citar aqui esse querido de todos nós, o Camões, né? Porque se tantos dizem que nós assassinamos a língua do Camões, é preciso olhar de que língua de Camões nós estamos falando. Porque o próprio Camões diz aqui, os cabelos da barba e os que descem da cabeça nos ombros. Quando na verdade isso é um verbo de movimento, deveria ser da cabeça aos ombros. Então o próprio Camões já faz uso desse em lugar do a, e nem por isso nós vamos dizer que Camões era burro ou não sabia português, não é, pessoal?
Ainda falando da questão da preposição a e da preposição em, nós precisamos pensar que no verbo ir acontece uma coisa muito interessante em português. Sim, nós usamos o verbo ir geralmente com em. Eu vou na casa do fulano. Mas existem pessoas que usam também esse a, né? E, na verdade, tem uma outra possibilidade que é ir para algum lugar. Pensando no ponto de vista semântico, há estudos que mostram que quando as pessoas dizem que vão a algum lugar ou que vão para algum lugar, existe uma questão de predominância do tempo ou não. Então, se eu digo que eu vou a algum lugar, a permanência sequer menor. Eu ficarei menos tempo. E se eu vou para algum lugar, sugere-se que essa permanência seja maior. Por isso que muitas vezes nós mandamos pessoas a algum lugar, né? Dependendo da nossa vontade, podemos mandá-las para ou para algum lugar. E inconscientemente, isso se reflete na escolha da preposição, né? Porque o verbo ir, ele tem ainda essa terceira preposição, que é o para, e isso também é motivado por questões semânticas, sobretudo. E não somente pela regra, porque quem vai a algum lugar, então o para também estaria fora dessa proposta. E, aliás, outra coisa sobre esse a, é muito interessante que ficou uma imagem de erudição para o uso da preposição a. Tanto que algumas expressões foram criadas para delírio da galera que curte uma gramática muito pesada, e nós temos TV a cores, ou entrega a domicílio. E essa motivação é também específica por essa questão de associar a preposição a uma erudição, dado o seu pouco uso na nossa língua. Pois é, galera, mais uma vez, estamos aqui chegando ao fim do nosso quarto vídeo da série Eu Não Sou Burro. E mais uma vez eu digo que o objetivo dessa série não é promover a revolta gramatical nas escolas e dizer que não se deve ensinar mais nada de norma padrão para os nossos alunos. E vocês, alunos que assistiram esse vídeo, pelo menos enxergue que aquilo que acontece na língua é um fenômeno comum e explicável, e não abominável, e que faz de você um jumento, um asno ou até mesmo um burro. Certo? Então, se você gostou, mais uma vez, deixe o seu like ou o seu joinha, para aqueles que não gostam de anglicismos na língua, né, os puristas de plantão. Deixem o seu like, compartilhem e divulguem essa nossa proposta de trazer uma contribuição linguística efetiva para o ensino e para o aprendizado da nossa língua portuguesa.